Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você que pode, abrir a sua Bíblia no tema que foi proposto para essa semana missionária. Estou feliz, alegre, porque o nosso Deus é fiel, é bom, é maravilhoso e está presente em nosso meio. Antes de fazer os agradecimentos, Marcos capítulo 1, verso 15, assim está escrito: e dizendo, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Quero nessa noite louvar a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Para mim é uma alegria poder retornar a essa linda igreja onde tenho muitos amigos nessa feita para poder pregar a palavra do Senhor. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Jaderson, da pessoa do pastor Raimundo. Entregue nosso abraço a ele. Tem muito a minha admiração, é um exemplo e uma referência para a minha vida. A liderança, os secretários de missões, nosso companheiro irmão Evandro, irmão Iago, Deus abençoe. Muito obrigado por esse convite que nos foi feito. Aos obreiros dessa casa, minha gratidão pela recepção e toda essa linda igreja. Nossa irmã Daniela, que eu já conheço, Ney, Maicon, entre tantas pessoas nessa noite. Amém? Meus irmãos, o texto é bem conhecido. O tema que foi proposto é escrito por um jovem chamado João Marcos. Nós o conhecemos como Marcos. Esse é filho da irmã Maria, Atos capítulo 12, sobrinho de Barnabé, filho da consolação. O que é interessante que na casa onde João Marcos vai crescer, vai se desenvolver, é uma casa conhecida pela oração e por milagres. E quem cresce na oração e em milagres sabe o que Deus faz. A maior dificuldade dos nossos dias é que nós vivemos um evangelho que já não ora mais e já não acredita mais em milagres. Mas esse João Marcos, ele cresceu em um lar aonde tinha vigília, aonde tinha consagração, aonde tinha jejum, aonde tinha busca. E certa feita prenderam um dos pregadores da igreja primitiva. E quando prendeu um dos pregadores, se reuniram na casa da irmã Maria, na casa desse jovem chamado João Marcos, e diz que a igreja fazia contínua oração por aquele pregador. O nome desse pregador é Pedro. É interessante que ele está preso, mas a igreja continua em oração. Ele está preso, mas a igreja continua buscando o Deus que liberta. E a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja orava, Deus envia um anjo na prisão, liberta Pedro, tira ele do cárcere, e a igreja continua orando, dizendo: o pregador está chegando, mas está preso, mas Deus vai libertar. Então Marcos cresce em um ambiente aonde oração é fundamental, aonde milagres acontecem. Todavia, esse Marcos vai ter algumas marcas negativas no seu ministério. Atos capítulo 13, verso 13, vai dizer que ele abandonou a viagem missionária, porque missão não é turismo. João Marcos achou interessante, vendo a igreja crescer. De repente ele se aventura e entra dentro do barco. Os ardis começam a acontecer, as lutas começam a surgir.
De repente Marcos decide abandonar no meio do caminho, no meio da embarcação, indo com um propósito. Quem não está pronto, quando entra dentro do barco e decide voltar, atrapalha o propósito de Deus. Marcos decidiu voltar, decidiu abandonar a viagem missionária. Como se não bastasse, Atos capítulo 15, a Bíblia vai dizer que agora João Marcos, frio, já não sentindo mais o fervor do Espírito Santo, não sentindo mais o toque, ele decide conversar com Barnabé, dizendo: olha, Paulo não quer que eu vou, se eu fosse o senhor também não ia, tio, fica comigo. Causou divisão. Paulo e Barnabé teve uma desavença. O propósito da viagem missionária agora foi dividido, e assim João Marcos deixa a viagem e ainda tira Barnabé. O que nós faríamos com um homem como esse, que atrapalha a obra de Deus? O que nós faríamos com um homem como esse, que traz divisão à igreja? Com certeza a gente não receberia ele aqui. Mas a Bíblia vai dizer que quando Paulo está escrevendo a carta a Filemão, no verso 24, ele chama esse que causa divisão, que separa, que abandona a chamada, de meu cooperador. Parece que não tem jeito, parecia que não tinha como, mas de repente aquele que não tinha jeito, não tinha como, virou um cooperador. Já está trabalhando na obra, já está servindo. Observa que nos nossos dias, abre aspas, o que falta não é pregador, o que falta não é cantor, o que mais falta na igreja é bons cooperador. É quem entende: não posso abrir mão, não posso entregar. Se o pregador não veio, eu estou aqui para ajudar. A água eu posso servir. Pregador não quer isso, mas cooperador está faltando. Deixa Deus te levantar como um cooperador da obra dele. João Marcos se tornou esse cooperador. Marcos agora vai crescer aos pés do apóstolo Pedro. E não tem como andar do lado de Pedro e não amadurecer. Ele amadurece. Ele lembra que no começo ele errou, abandonou a chamada, abandonou a viagem, trouxe divisão, mas começou a trabalhar na obra, começou a evangelizar, começou a ajudar. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, Paulo está escrevendo a última carta, se despedindo dos seus 48 obreiros, e ele diz: ei, traz para mim Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Ele pode ter começado ruim, ele pode ter errado, mas eu preciso dele neste momento. Deixa eu abrir um parênteses. Talvez no começo você errou, talvez no começo teve algumas marcas negativas na sua chamada, mas nessa noite, nesse início de semana missionária, nessa introdução, Jesus está falando conosco: você é útil para o ministério. Eu preciso de você na minha obra. É esse Marcos que ao lado de Pedro vai escrever esse evangelho, o evangelho de Jesus. E é tão interessante que nós vivemos dias que as pessoas gostam de se falar de você. Marcos começa o seu livro, o evangelho, sem apresentar o nome dele, sem falar nem da sua mãe, sem falar das suas faculdades. Ele inicia dizendo: é o início do evangelho de Jesus. É porque falar de mim não muda vidas, falar da onde eu fui não muda histórias, mas experimenta falar de Jesus. O que nós precisamos é falar de Jesus. E ele inicia, eu acho interessante que ele apresenta o evangelho de poucas palavras, mas de muito poder. Marcos não vai falar do nascimento de Jesus, não vai falar da genealogia de Jesus, não vai falar da infância de Jesus, não vai falar dos pais de Jesus. Quando ele inicia, eu imagino Marcos como um profeta.
Eu tenho uma palavra, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma boa notícia. Qual é a notícia, Marcos? Jesus chegou. E quando Jesus chega, algo acontece. Mateus escreve para os judeus, Lucas para os gregos, Marcos vai escrever para os romanos. E quando ele escreve para os romanos, para aceitar uma mensagem que Marcos está anunciando que vai chegar alguém ou um rei, os romanos sabiam que era necessário vir alguém antes para preparar. Todo rei deveria chegar alguém anunciando a sua chegada, um arauto que deveria vir gritando, tocando buzina, anunciando a sua chegada. Marcos vai anunciar que o rei está chegando, e como ele está escrevendo para os romanos, ele diz: eu já sei, vou começar falando de João. Vai vir um arauto aí, que vai subir na torre, vai tocar buzina e vai gritar. Todo arauto passava pela cidade gritando: o rei está chegando. E a multidão saía ao encontro para ouvir aquela notícia e conhecer o rei. Só que João, o arauto de Jesus, não foi para a cidade, vai anunciar o rei no deserto. Parece que ele está fora do propósito. Ao invés de passar na cidade, ele decide ir para o deserto. O que é mais interessante é que João sabia que mesmo no deserto ele era uma voz. Pensa comigo, Deus te chama para ser um arauto. Com certeza seria melhor pregar nas maiores igrejas, pregar no centro, pregar nos estádios, mas de repente você vai para o vale, você vai para o deserto, você vai para onde ninguém quer ir, e só consegue ir para esses lugares quem tem convicção quem foi que chamou. João é a voz, e ele sabia o valor que tinha uma voz. Durante a gestação, irmão Ney, pensa aí, eu vi que o Benjamin, muito lindo, parece com você, uma bênção, admiro, parabéns, que lindo. Mas pensa, durante a gestação do Benjamin, o Ney não falasse com ele, mesmo sendo gerado. João foi assim, foi gerado sem ouvir a voz do pai. Dentro da sua casa só tinha a voz da mãe. A voz marcou a vida dele. Quando está no ventre, chega a irmã Maria e saúda a sua mãe. E naquele dia aquela voz fez ele saltar de alegria e ser cheio no ventre. Agora ele nasce, e quando ele nasce, ele recebe a profecia dizendo: você vai ser a voz. Seria muito bom poder pregar na cidade, mas ele vai para o deserto. E mesmo no deserto, quando a voz gritava, diz que a multidão se ajuntava para ouvir João. Não importa onde seja ou lugar que seja a congregação, se tiver mensagem, o povo vai lá ouvir. Mas eu estou num lugar esquecido, eu estou num lugar abandonado. Se tiver mensagem, o povo vai juntar para ouvir a mensagem. João está pregando, dando, e a mensagem de João parece que não tinha muita sensibilidade, porque João gritava: raça de víboras. Vamos ser sinceros, se alguém prega isso hoje, a igreja esvazia. Mas o povo amava ouvir João. Prega mais, João. Reunia os herodianos,
reuniu os fariseus e ele continuava pregando uma mensagem e gritando no deserto. Aí o nome começa a ser conhecido, a voz começa a ser conhecida. Aí chegam alguns com a caderneta para fazer uma entrevista, para marcar um podcast. Me diz quem é você. A gente precisa levar informação para divulgar quem é você. Tu és o Messias? Tu és Elias? Também não. Tu és um dos profetas? Também não. A gente precisa escrever no nosso relatório. Quem é você? Ele diz: anota aí. Eu sou a voz que clama no deserto. Eles ficam admirados, dizendo: você só é a voz? Sim. Vocês estão admirados com isso? Demais. Anota depois do meu nome, da voz: depois de mim vai vir um que é antes do que eu, mas ele é maior do que eu. Anota aí: eu sou limitado. Eu batizo somente com água para o arrependimento. O que vai vir eu não sou digno de abaixar e nem de desatar a sandália dos teus pés. Mas ele, quando vier, enquanto eu estou batizando aqui, arrependei-vos, 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 somente com água, ele vai vir porque ele é maior e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu imagino ele dizendo: eu quero conhecer esse daí. Aonde que ele está? Mal sabia eles que Jesus já estava na fila, porque Jesus sabe esperar o tempo. Jesus não corta fila, Jesus não ultrapassa. Enquanto João está batizando, Jesus está dizendo: daqui a pouco sou eu. Eles estão admirados, dizendo: mas João, que voz poderosa é essa sua? Você está admirado com minha voz? É porque você nunca ouviu Jesus falar. Porque quando ele fala, quem está fraco levanta. Quando ele fala, quem está morto ressuscita. Quando ele fala, quem estava saindo de Jerusalém, ele encontra no meio do caminho de Emaús e começa a falar dele, e de repente olha para o outro e diz: está queimando aí, porque meu coração está ardendo. Quando ele fala, o coração arde. Quando ele fala, ele liberta. Quando ele fala, ele perdoa. Quando ele fala, ele te transforma. A voz dele é mais poderosa do que a minha. É a voz dele que é mais forte do que terremoto. É a voz dele que é mais potente do que fogo. É a voz dele que é mais forte do que vento. Porque quando todos estão dentro do barco assustados, dizendo: nós vamos perecer, quem levanta? Ele. E de repente ele olha para o mar, para o vento e diz: ei, vocês estragou meu sono. Aquieta-te e fez bonança, porque a voz dele é poderosa. João, na ilha de Patmos, quando contempla ele belo, esses dias teve um senhor que falou: você quer ver a foto de Jesus? Eu falei: a foto de Jesus? Quero não, mas você sabe como é Jesus? Eu falei: sei. Cabelos brancos como a mais branca lã, vestes brancas com cinturão no seu peito, pés como latão reluzente, olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, e
de muitas águas, e tem mais, ele diz: eu sou Alfa, sou Ômega, sou princípio, sou fim, fui morto e revivi, e estou vivo para todo sempre. A voz dele é mais poderosa do que a minha. Aí João dando um relatório para eles escrever, aí João vai dar o ponto final, o exemplo do que é evangelho. Mas por que você prega, João? Por que você fica aqui nesse sol comendo gafanhoto e mel silvestre? Quanto que você está ganhando? Você vai assumir qual cadeira? Não, eu faço isso porque é necessário que ele cresça. E você diminua. Você prega em troca do quê? Que ele cresça. Você canta em troca do quê? Que ele cresça. Que ele apareça e eu diminua. Nós vivemos um evangelho líquido que se molda a momentos, tem que se adaptar à tendência. Quando surge algum pregador que denuncia pecado, é censurado e trocado por coach, porque ninguém quer ouvir mais essas mensagens. Aonde sabe que tem alguém que prega mensagens de arrependimento, o prêmio vai ser metade de um reino à sua cabeça no prato. Mas não tem problema não. Mesmo colocando a cabeça de alguns João Batista no prato, ainda tem uma voz que ecoa. O que está faltando nos nossos dias, nesse evangelho que nós estamos vivendo, é de pregadores como Estevão, que está pregando e tomando pedradas, que está pregando e estão tampando o ouvido, que enquanto prega diz que eles estão rangendo o dente, dizendo não dá para ouvir ele, mas ele só está falando de Jesus. É porque quando ele fala a gente sente algo diferente que nos incomoda. Quem estava no pecado é assim mesmo, mas ele continua pregando. Pode matar os nossos João Batistas, pode apedrejar Estevão, mas sabe qual é o melhor? Mesmo tomando pedradas, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Mesmo tomando pedradas, mesmo perdendo a cabeça, esses pregadores têm uma mensagem. Qual é a mensagem? Arrependam-se. Arrependam-se. Quem ouvia João Batista não voltava para casa do mesmo jeito. Quem ouvia Estevão não voltava para casa do mesmo jeito. No Jordão vai chegar o momento de João sair de cena. Há um tempo para cada um de nós ser voz e sair de cena. Quando que João sai de cena? Quando Jesus chega. Quando o Espírito desce. Quando Deus fala. João está em cena até Jesus chegar. Jesus chegou, o Espírito desceu, Deus falou, ele entende, agora é com vocês. Quer um conselho? Se Jesus chegou, sai de cena. Quando Jesus chegar, deixa ele fazer. Jesus chegou, tranquiliza, a obra é dele. Quem comprou a igreja foi ele, quem inaugurou foi ele, quem chamou foi ele. Quando o Espírito Santo chegar, sai de cena, não força não.
É Ele que convence, é Ele que traz, é Ele que renova, é Ele que batiza. Quando Deus falar, sai de cima, porque Ele vai se responsabilizar pela sua palavra. Aí o texto que nós lemos diz que o tempo chegou, o momento chegou, o tempo se cumpriu. Gálatas, capítulo 4, verso 4, Paulo diz: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Aí vem Jesus, é o momento dele, o reino chegou. E quando ele chega, Jesus no seu reino não convoca escriba, não convoca fariseu e nem doutor da lei. Ele vai atrás dos reprovados, vai buscar uns que não passaram no bar mitzvah. Lá vai ele pegar pescador, cobrador de impostos. E o convite agora era: ei, o reino está aos seus alcances. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Pensa Jesus chamando só quem era reprovado. Pensa Jesus chamando só quem não dava nada. Eu estou na lista. Eu ouvi essa chamada. O tempo chegou e me alcançou. Aí Jesus agora, que chama esses homens reprovados, envia eles. Mas para pregar o quê? O Evangelho. A mensagem não poderia mudar. Pode passar os anos, a mensagem do Evangelho não muda. Pode entrar e sair pessoas, a mensagem do Evangelho não muda. Gálatas 1:8, Paulo diz: se um de nós, os apóstolos, ou até mesmo um anjo, pregar outro Evangelho, seja anátema. O Evangelho tem que ter Cristo, o Evangelho tem que ter cruz, o Evangelho tem que ter arrependimento e fé para a salvação. Eu posso contar meus testemunhos, mas se eu não pregar o Evangelho, a Bíblia não é Evangelho. Paulo está dizendo: continue pregando o Evangelho. Jesus, quando envia, não mude o Evangelho. João iniciou: arrependei-vos. Jesus vem e diz: arrependei-vos. Pedro pregou: arrependei-vos. Os pais da igreja pregavam: arrependei-vos. Os pioneiros da Assembleia pregavam: arrependei-vos. Aí chegou a minha vez e a sua. O bastão está na nossa mão. E o que a gente vai pregar? Qual vai ser a mensagem que a gente vai anunciar? Romanos 10, verso 8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos que invocam, porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Verso 14: mas como invocarão, se não têm os que crê? E como crerão, se não ouviram falar do Evangelho? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se eles não foram enviados? Qual é a mensagem que nós pregamos? Qual é a mensagem que nós pregamos?
O que está faltando é pessoas que pregam a mensagem. Ezequiel 22:30 é uma pergunta: busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha para que eu pudesse usar, mas a ninguém encontrei. Quem quer pregar arrependimento, quem quer pregar renúncia, quem quer pregar evangelho, porque evangelho não é o que nós estamos pensando. Paulo diz: quer pregar ele? Capítulo 1 de Romanos, verso 16: não se envergonhe dele. O que está faltando é levantar as mãos e dizer: Jesus continua salvando. Arrependa-se. Jesus continua perdoando. Arrependa-se. É o evangelho que é capaz de entrar na cadeia. E vamos ser sinceros: qual que é o maior desejo de um preso? Ser livre. Aí de repente, pastor Raimundo, tem 2 missionários dentro da cadeia que apanham a noite toda. Aí eles decidem orar e cantar, orar e cantar, orar e cantar. Deus manda um terremoto, as cadeias se abriram. Qual que é o desejo de um cadeieiro? Sair, está livre. Aí você pensa, as portas da cadeia abertas e os presos sentados diziam: continua o culto que está gostoso. O que prende um preso? Evangelho. Mesmo se as portas estiverem abertas, ele diz: é melhor ficar aqui ouvindo o evangelho. Ninguém foi embora? Ninguém. Mas credes no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Somente o evangelho é capaz de pegar um endemoniado, acorrentado, e fazer dele um pregador de alívio. Todo mundo tinha medo do gadareno, aí chegou Jesus. Estou precisando de alguém como você. Para quê? Para pregar o evangelho. Não tem medo de cemitério, não tem medo de demônio, não tem medo de pessoas. Eu vou colocar você para pegar em Decápolis. Ele diz: eis-me aqui. Pode fazer de mim um pregador. Somente o evangelho transforma pessoas. Somente o evangelho transforma a prostituta. Somente o evangelho traz amizade com o samaritano. Somente o evangelho perdoa e cura leproso. Somente o evangelho alcança estrangeiro. Somente o evangelho entra em Samaria. E se perguntar, é a mensagem que todos nós poderíamos pregar que vai dar certo. Atos 8:5. Filipe chegou lá e pregou e mudou a situação da cidade. O que? Fala de Jesus. Prega somente Jesus. Prega na Judeia. Prega nos confins da terra. Prega nos becos. Prega nos valados. Prega aonde você for. Mas uma coisa é certa: pregue o evangelho. Termino. Por bondade de Deus, esse ano nós fomos mais uma vez no Vale do Jequitinhonha. 50 anos no campo missionário em Tinga. Estava junto com o pastor Valdemar, um dos pioneiros, fundador daquele trabalho, mais de 24 anos. Nós fomos dentro de um carro dando apoio à caravana. E ele dizia: pastor Germes, eu preciso te apresentar uma irmã. O nome dela é irmã Merquita, líder do ciclo de oração em Taquaral. Nenhum dos vídeos ainda mostraram ela. Provavelmente vai ter algum. Irmã Merquita, ela perdeu as 2 pernas. Ela vai para a igreja ou na sua cadeira de roda, se tiver alguém para levá-la. Cuida da sua mãe de 96 anos de idade. Ou, quando a cadeira de roda está com o pneu furado, os irmãos passam e levam ela no carrinho de mão.
Aquele dia que nós fomos no culto, tinha 12 pessoas. Foi o maior número desse ano. Eles são 6. E quando nós chegamos naquela casa, a irmã Merquita transbordava Jesus. Evangeliza, ora, vai para os ensaios, não pode andar, não tem carro, mas se tiver um carrinho de mão e alguém que leva, ela diz: eu vou. E quando ela terminou, eu perguntei, tem uma entrevista com ela, eu falei: por que a senhora faz tanto? Sabe qual foi a resposta? É porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Tem alguém aqui que não tem as duas pernas e precisa vir para a igreja de carrinho de mão? Mas o tempo mudou, já é um propósito, já é uma oportunidade para a gente ficar em casa. Tem alguém aqui que cuida de uma mãe de 96 anos de idade, com dificuldade, cozinha, passa, lava? Mas eu encontrei uma senhora que me ensinou verdadeiramente o que é o Evangelho. Muitas das vezes nós temos muito e oferecemos pouco. Mas Deus ainda tem alguns remanescentes. Os jovens saíram impactados. Aí um perguntou: pastor, você viu? Eu falei: vi. O que o senhor acha? E eu brinquei com ele: ela tem galardão para dar para mim e para você. Porque nós estamos fortes e não pregamos o Evangelho. Mas tem muita gente aí que entende que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Com permissão do pastor Raimundo, por favor, se coloque de pé. Eu gostaria de orar por você.